Eu me chamo Laura Cerejo e hoje, infelizmente, viemos aqui falar de um assunto polêmico e um pouco mais sério, que é o bullying nas instituições de ensino, que vem se tornando muito recorrente. Se você assistiu a série Adolescência, talvez tenha terminado o último episódio pensando: ainda bem que tudo isso ficou no ensino médio. Mas, e se eu te dissesse que não ficou? Certas atitudes, como exclusão, ridicularização e violência psicológica, continuam vivas mesmo na fase adulta, especialmente dentro dos espaços universitários. Hoje, o nosso papo é sobre isso. E para falar sobre convivência, respeito e o papel da educação na transformação dessas realidades, eu tenho a honra de convidar a professora de Direito Karen Simão, a professora Angélica, do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico, e a professora e psicóloga Érica Siqueira. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar na presença dessas mulheres incríveis para dialogar sobre um tema recorrente e necessário, né? Agradeço também o convite. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, gratidão. A primeira pergunta, e a fundamental, é: o bullying nas instituições de ensino existe? A nossa opinião, eu acredito que seja muito próxima, né? Nós já tivemos um programa no semestre passado, dialogamos sobre isso aqui no LigaCast. Foram, né, problemas recorrentes acontecendo ao longo do semestre. Nós sentimos a necessidade de reunirmos. Era um outro psicólogo que estava aqui, o professor Alberto, que não pôde estar aqui hoje. E aí, né, na ausência dele, eu hoje já com o meu CRP em mãos, disse: posso ir lá, posso estar pronta para conversar sobre isso. E a gente mostra aqui a campanha do pessoal do design, né? O ódio destrói, o amor constrói. Realmente a gente está trabalhando cada vez mais isso dentro, internalizando isso nos nossos alunos, né? No direito, na economia criativa, em todos os cursos, todas as áreas da faculdade. E antes de começar a gravação, a professora Angélica já havia conversado com a gente que, infelizmente, essa recorrência aumentou. Como você falou sobre a adolescência, né? Que é o novo hit aí da Netflix, que em 4 dias foram mais de 240 milhões de visualizações. Então, de verdade, o mundo está preocupado com isso. Não fica só no ensino médio, não fica só também no ensino superior, por um motivo muito importante, Laura. O bullying, ele não é da escola. O bullying, muitas vezes, ele vem das suas relações familiares, das suas relações de amizade, fora desses ambientes como a escola. Quando chega aqui, muitas vezes, a recorrência aumenta porque você está exposto a um número maior de pessoas ou um convívio de pessoas estranhas que você ainda não sabe como administrar isso. Mas, muitas vezes, e recorrentes, principalmente no consultório, é uma causa que é da própria pessoa, porque ela, para se defender, ela ataca. E ela acaba, infelizmente, influenciando, né, na manada que a gente conhece numa sala de aula. E, né, casos até de ciberbullying, né? Fazendo grupos de WhatsApp, convocando os colegas para migrarem para esse grupo e para fazer exatamente o que você falou, né? Exclusão, injúria, gordofobia, homofobia e pior, né? Que a professora Karen tem aí a melhor posição para falar sobre isso. Tudo isso é crime, né, professora? Eles têm que entender que isso é crime, né, professora? É muito importante essa discussão. Infelizmente, novamente, ressaltando o que a Laura falou no início, a gente está aqui para falar sobre isso, né? Uhum. Mas acho que o melhor caminho para a gente tentar, não necessariamente resolver, mas mitigar os problemas é justamente dialogando, que às vezes as questões de opressão, porque bullying, no fim das contas, é uma violência entre pares, isso é importante se dizer, porque quando a gente configura hierarquia, já não é mais bullying, pode ser assédio, pode ser uma violência psicológica. O bullying geralmente acontece entre pares. E o que acontece geralmente é que essa violência, como a professora Érica bem colocou, ela se dá em decorrência de vários fatores, né? Tem os fatores psicológicos, das relações traumáticas, que a gente sabe que a gente carrega, as nossas relações pessoais, elas não ficam fora dos espaços de convívio, elas ficam ali permeadas por tudo. Mas o mais interessante é que, ano passado, 2024, a gente teve uma legislação que acabou sendo uma legislação de alteração do Código Penal e também do Código do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de a gente saber que o bullying ele é uma coisa muito recorrente nas escolas de ensino fundamental e acaba se direcionando mais às relações entre crianças e adolescentes, quando você não resolve o problema da educação básica, ela acaba se arrastando para o ensino superior. E a gente está falando de pessoas maiores de idade.
pessoas que estão ali naquele processo de maturação do seu cérebro, da sua vida adulta, das suas responsabilidades. E justamente por ser aquele tom de brincadeira, aquele tom suavizado, parece que não é crime, mas é. Então, nessa legislação de 2024, a gente já tem uma penalidade de reclusão de 3 a 5 anos para quem comete tanto bullying quanto cyberbullying. Então, principalmente difamações em canais como WhatsApp, Instagram, Facebook, ou até intimidação a partir de perfis anônimos, né? Então, existe hoje, justamente por conta do agravamento, né? Porque quando a gente fala do bullying, a gente tem aí o problema sério do trauma que aquilo causa. Mas o pior do bullying são as consequências, desde automutilação até suicídio. Então, as taxas de suicídio em decorrência dessas relações, e bullying é uma palavra inglesa, né, que vem do valentão, então sempre denota uma relação de poder de disparidade, onde o meu poder, por quê? Por questões físicas, ou até por questões de humilhação pública, né? E é muito interessante que a passividade daqueles que assistem o bullying também tem que ser responsabilizada, porque é essa passividade que faz com que haja uma perpetuação e um não constrangimento público. Quando você se cala diante de ações que não são com você, de constrangimento, de preconceito, de xenofobia, de pressão moral, pressão psicológica, você acaba ratificando aquela relação de poder de disparidade. Então, hoje, existe uma legislação muito dura para isso e é uma forma, mas não a única, de combater um pouco dessas situações que o bullying causa. Agora, falando um pouco mais das pessoas que são afetadas, das vítimas, Angélica, você que tem contato direto com elas, como isso se manifesta? É isso. Como começam? Bem, a manifestação, né, ela vem através de tristeza. Né? Muitas das vezes as pessoas elas ficam tristes, elas se isolam. E o primeiro pensamento que vem é a questão da automutilação, né? Que é para o alívio da dor. E depois querer abandonar os estudos, né? Porque não vai para a sala, porque tá ali, às vezes a pessoa não faz nada. Só a maneira da pessoa chegar, sentar, ficar ali quieto e se incomoda, né? E aí começa, né? Os xingamentos, as mensagenzinhas, os olhares trocados, que a gente sabe que acontece, né? Então, aí o aluno, ele chega, ele não quer vir mais para a faculdade ou para a escola, né? Aí é consumido pela tristeza, né? Pela falta de motivação. E isso a gente sabe que acontece não só na vida escolar, com crianças, adolescentes, adultos. Agora a gente está vendo que está acontecendo muito dentro das faculdades, né? Todas as faculdades a gente olha para a televisão e a gente vê que acontece vários casos, né? Que chega aos extremos até de suicídio. Então, a gente procura dar esse suporte para esses alunos, né? Com conversa, com acolhimento, fazendo uma intervenção, por exemplo. Isso que a gente está fazendo aqui é uma intervenção, porque a gente está levando informação para os alunos, a gente está falando o que isso pode causar na vida do aluno e quais penalidades que quem está praticando bullying pode sofrer. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. A Laura também, óbvio, como estudante, é bom que ela tenha, né, esse lugar de fala que nos é peculiar e que é importante de ouvir também, né? Eu entendo que é crime, eu entendo que tem que haver punição. Vocês acreditam que quando a gente pune um aluno que está fazendo essa provocação, que está sendo gordofóbico, homofóbico, que está causando uma violência psicológica, uma injúria, vocês acham que se a gente pune esse aluno, ele tem que cumprir essa pena, digamos aí, de 2 a 3 anos? Ele também, né, por uma questão de processo administrativo, provavelmente ele vai expulso dessa instituição. Vocês acham que a gente consegue dar uma educação para ele com essa punição? Ou o ideal seria criar campanhas para que esse aluno punido, em vez dele ser expulso desse convívio porque ele vai sair daqui, ele vai fazer em outro lugar? Eu acredito, né, como psicóloga. A gente não tentaria, talvez, trazer para essa realidade de uma campanha comunitária? Você, a partir de hoje, vai ter que ver palestras sobre empatia, sobre acolhimento. Sim. O que é isso? E você vai ter que replicar isso nas salas de aula. Vocês acham que o ideal seria a punição com a expulsão e com, né, a condenação? As duas juntas? Ou a gente trabalhar muito mais essa questão
emocional desse nosso aluno? Acho que posso começar? Pode, fica à vontade. Eu acho que como é um tema muito complexo, porque ele está atrelando ali, por exemplo, quando a gente fala de bullying, a gente pode falar tanto de questões pessoais de quem pratica o bullying, e que ele traz também traumas que não foram ali sanados, então é como se, né, pegando Paulo Freire, que sempre fala, né, quando a gente não resolve os problemas da opressão, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, quando a gente não resolve os problemas que esse trauma causou lá atrás, se foi um trauma, se foi um evento, se foi um momento, ele acaba replicando. Eu acho que, nesse caso, acho que, por ser um problema complexo, precisa das duas coisas. Por quê? Porque precisa da punição. Porque a vítima que se sentiu, não só se sentiu, mas foi lesada da sua dignidade humana, ela precisa de uma resposta justa. E a resposta justa é observar que existe uma penalidade dentro do Código Penal e dentro das legislações que punem o agressor. Então, ela precisa de justiça. A justiça é um caminho importante até para a realização jurídica das coisas e da nossa vida, mas só a penalidade não é suficiente. A penalidade, obviamente que ela vai punir o agressor, vai punir aquele que causou o bullying, mas ela também é uma ação pedagógica para aqueles que querem fazer, mas agora vão se sentir ameaçados pela punição do outro. Então, a legislação ela tem um poder pedagógico também, mas a partir dos exemplos criados. Agora, as campanhas têm que ser recorrentes, tanto que tem uma legislação de 2015 que, infelizmente, acaba focando só no ensino básico, nas escolas públicas e privadas, em relação ao combate do bullying, pelo menos uma vez ao mês. É uma legislação de 2015. Mas tem o quê? Palestras? Palestras, campanhas, né, específicas, o mapeamento, e aí entra também a presença de psicopedagogos na escola, né, para poder fazer esse levantamento. Mas, assim, as campanhas são muito restritas ao ensino básico. E a gente precisa começar a incorporar isso como uma campanha também das faculdades. Por quê? Porque nas faculdades, não só as coisas ficam mais sérias, mas as responsabilidades também ficam mais sérias, né? E aí existem outras coisas que são fatores fundamentais, né, nessa questão de a gente ter vários mecanismos, que é, por exemplo, a gente ter um canal de comunicação que abrace quem se sentiu lesado. A gente precisa que esses canais sejam fortalecidos, né? Não só o NAAP, eu acho que a gente precisa também ter algo, porque o NAAP também ele faz esse processo de acolhimento, mas não só do bullying, mas de outras questões, né? Mas a gente precisa ter um específico, porque a gente está falando de violência. E uma violência praticada por pares, aonde acho que o maior problema da violência, nesse caso, é a passividade de quem está olhando tudo aquilo e não é comigo, então está tudo ok. Eu acho que... e a Laura citou a série Adolescência, eu acho que o ponto da adolescência aí, que vai para a vida adulta, é a apatia. Eu acho que o maior problema da violência é quando aqueles que não estão participando dela, nem como agressor, nem como vítima, se tornam apáticos diante da dor do outro. Acho que isso é o maior problema que a gente enfrenta. E você, Angélica, o que você acha sobre isso? Punição, campanha, os dois juntos. Ela falou sobre o NAAP, a gente de verdade entende, porque há outras recorrências, né, que chegam até o NAAP, quando os nossos alunos nos procuram em sala de aula, ou a própria Angélica vai lá, faz uma palestra, eles também procuram o NAAP. O que você pensa sobre isso, Angélica? Eu concordo com a professora Karen. Eu acho que tem que ter os dois. Porque a gente já vem fazendo um trabalho. Né? A gente está dentro de uma instituição de nível superior, onde cada professor para um pouquinho, principalmente na área do direito, né, para falar sobre isso. Então, se a gente não tem uma pena e uma prevenção, a gente acaba deixando assim tudo muito solto. Né? Então, assim, eu estou fazendo, né? Eu vou continuar fazendo e nada vai me acontecer. Porque ninguém vai ver, ninguém vai ouvir o que eu coloquei, ninguém vai ver as piadinhas que eu fiz. E por isso que existe a penalidade, né? Que é para ser punido. Né? Porque senão vai continuar do mesmo jeito. A gente vai fazer a prevenção. A gente já faz isso. Só que aí tem que ter a penalidade para ele ver que aquilo que ele fez vai ter que ser. Tem consequências, tem né? Tem consequências. Né? Então, eu concordo com a professora Karen. E você, Laura, como aluna, o que você pensa sobre isso? Eu concordo também que tenha que ter os dois. Tem que vir um canal de comunicação por meio da instituição, seja lá qual for, escola, faculdade, porque muitas das vezes o bullying ele se repete justamente porque na escola ele não foi penalizado direito. Eu tenho muitos casos, inclusive na minha época de estudante, de denunciar, ou então de outras pessoas de outras turmas denunciarem, e a escola, tipo, nem ao menos reuniu com os pais
dos dois lados, sabe? Porque a gente estava tratando de menores de idade. Então, quando a gente fala de pessoas maiores de idade, como a Karen falou, que já exige uma certa maturidade e seriedade, tem que ter, sim, a punição. Mas eu também acho que devem ser proposto campanhas, não necessariamente palestras, porque eu acho que muitas das vezes as pessoas não veem ou não escutam, mas ações e outros canais de comunicação, porque não tem, apesar de tudo, como foi citado aqui mais de uma vez, o NAAP ele tem outras demandas, né? Ele tem outras demandas, então acho que é um combinado desses dois. Eu não queria estar aqui para falar desse mesmo assunto, né? Que eu, na outra vez, estava dirigindo, estava trabalhando com os meninos, com o Kleber, que é o nosso diretor, né? Aqui na agência 360. Mas eu fico realmente pensando que se a gente não traz de novo essa temática para ser debatida, né, Angélica, professora Karen, Laura, a gente não consegue de verdade chegar nos alunos. E uma coisa que me preocupa muito, não sei como é o pensamento de vocês, mas é essa falta ou essa ausência de uma educação paternal, assim. Parece que as pessoas estão aprendendo de verdade agora. Os filhos já estão adultos. Meu Deus, eu não sei como ser pai ou mãe. Eu não sei como acompanhar meu filho, minha filha na escola. Ou a gente vê um zelo excessivo, extremo, né? De a gente estar na sala de aula e ter um pai e uma mãe lá fora esperando para falar com a gente quando termina a aula, como se a gente estivesse dando aula para a 5ª série. Ou isso realmente me deixa, às vezes, óbvio, gente, tem várias camadas, subjetividades, diferentes alunos, diferentes percepções, né? Então, às vezes, são casos realmente necessários do pai estar ali na porta. Mas, às vezes, é um excesso de zelo. Ou esse garoto é completamente abandonado. Ele passa o dia inteiro na faculdade, ele não tem para onde ir, ele prefere estar aqui, ele está hora na biblioteca, ele está... Ótimo, que bom que ele se sente acolhido aqui, mas a gente sente que é uma falta, muitas vezes, desse amparo paternal, né? Paternal, quando eu falo, não é só de pai, não, tá, gente? É mãe, pai, é avó, é tia, é um amigo, às vezes, a amizade da faculdade faz esse papel, às vezes, né? E essa solidão exagerada, muitas vezes ele fica sem essas interações sociais, ele nem sabe como fazer esse relacionamento, como chegar junto, como procurar ajuda, pedir ajuda, então, né, Angélica? Mas, Laurita, eu sei que tu tem outras perguntas aí. Fala muito, vai. Não, quiser, Não. Vá, meu amor. Tem uma pergunta que ela é clichê, mas que ela é muito importante de ser feita, que é justamente quando a brincadeira vira violência. Porque tu tá ali, tu tá no meio da sala de aula, às vezes o professor brinca e os alunos respondem, mas e se vier um aluno fizer uma pergunta que claramente te ofendeu, mas às vezes tu fala, não vai acontecer de novo. E aí volta tudo. Quando é que a brincadeira pode virar uma violência? Acho que para dar rotatividade. Assim, eu achei muito legal o que a professora Érica falou e a partir da tua pergunta, que é o seguinte. O que a gente ouve muito, né? Que tudo hoje é violência, que tudo hoje é bullying, que as pessoas são intocáveis, que na minha época eu sofri, eu tô aqui para viver, contar a história, que talvez isso me fez mais forte, por isso que eu tô aqui. E a gente acaba diminuindo todo o avanço que a gente tem em relação à proteção das pessoas, né? Quando a gente fala de bullying ou de outras violências, a gente não está dizendo que o conflito é ruim. Para a teoria sociológica, o conflito é ótimo. O conflito é necessário, porque sem o conflito, o que é o conflito? O debate de ideias, o contrário, a contrariedade. A gente ter pensamentos diferentes e, ao mesmo tempo, dialogar e conversar e discutir e ter argumentos. Isso é ótimo. O problema é quando isso acaba se tornando algo que ultrapassa os limites da dignidade. Então, em que momento, por exemplo, o bullying, aquela discussão, aquela coisa não é mais aquilo de brincadeira, aquilo é algo mais sério, né? Quando atinge a moral da pessoa, né? Ela sendo xingada publicamente, sendo diminuída publicamente, e gerando ali um processo de desmoralização da sua personalidade, quando ela é intimidada psicologicamente, quando ela é diminuída psicologicamente, quando ela se torna uma pessoa onde as suas características fenotípicas, personalidade, acabam se colocando como algo para diminuí-la, né? Sexualmente, porque a gente fala muito de bullying, né? Atrelado a estereótipos corporais, né? Principalmente as meninas, elas passam muito por isso, então você acaba criando uma ideia moral de uma menina que vem com uma determinada roupa, então você já cria ali um processo de estereótipo sexual misógino, ou seja,
o bullying, apesar de ser uma relação de pares, ele está numa linha muito tênue entre a xenofobia, entre o racismo, entre a misoginia, entre a homofobia, entre a gordofobia, a transfobia. Então, a gente precisa nomear as coisas para entender o que a gente precisa enfrentar. Por quê? Quem passa pelo processo de preconceito, diminuição e violência é que precisa ser ouvido. A gente não pode simplesmente dizer que aquilo, simplesmente não investigar, não comparar, não entender, não dialogar. E a gente precisa dialogar com quem pratica, porque talvez haja uma violência anterior dessa pessoa que ela está externalizando naquele outro indivíduo, naquele momento, naquele outro espaço, que agora é um espaço de poder para ela. Então, é importante entender que esses conflitos precisam ser nomeados. A gente tem as nossas dores que a gente não fala, que eu sou da década de 90. Então, eu tenho dores que eu não consigo falar. Que talvez, se eu tivesse tratado lá atrás, eu conseguisse falar e fosse uma outra pessoa, né? Não sei se melhor ou pior, mas eu acho que o processo de diálogo ajuda a gente a conseguir entender os nossos dramas, né? E aí, quando a gente tem mecanismos para extravasar os dramas que a gente tem hoje, a gente precisa utilizar, até para a gente ter uma sociedade melhor. Perfeito, né? Perfeito, professora. E você, Angélica? Bem, né, eu acredito que, como a professora Karen falou, né, muitas das vezes tem criança que vira adolescente e que vira um adulto justamente por essa falta de conversa, né? E hoje nós estamos vendo os lares assim muito sem esse diálogo, né? É os pais o dia todo fora de casa trabalhando e quem serve de companhia é um celular, é uma televisão, é um videogame. É algo que não interage com a criança. Então, ou seja, criança ou adolescente, principalmente o adolescente, né, que é a fase mais difícil que a gente sabe, que precisa de um adulto ali orientando, dizendo que determinado jogo, lá você morre, lá você tem vida, e a vida real é diferente, né? A vida real, se você morrer, você morreu, você não tem vida, né? Se você matou, você vai sofrer a penalidade, né? Você vai preso ou você vai sofrer alguma penalidade com aquilo. Então, hoje o diálogo, ele é muito importante. Então, aqui, né, nós temos que ter essa conversa com o aluno, né, através das palestras, através das ações, através disso aqui que a gente está falando, né, a gente tem certeza que vai chegar até os nossos alunos e outros alunos também fora da instituição e que vão começar a observar e a prestar atenção que ele precisa, né, desse momento para ele, para entender que o bullying, ele não é só uma piadinha, né? Não é só um mimimi, né? Como todo mundo fala, tu já tá com teu mimimi, que é assim mesmo, quando um adolescente diz, poxa, isso que você falou me machucou. Aí o outro vem e diz, tu já vai começar com teu mimimi? Então, o bullying não é mimimi. Bullying é uma coisa muito séria e que a gente precisa, sim, fazer ações direto dentro da faculdade, fora da faculdade. Então, é muito importante essa fala com os nossos alunos, seja e qual idade for. Muito bom. Eu gosto dessa perspectiva também, Angélica, porque se a gente não percebe, e às vezes a gente não consegue perceber, porque é tão velado, às vezes, dentro de uma sala de aula, né? Como que a gente pode apurar esse nosso olhar, né? Apurar essa nossa escuta, esse acolhimento com o aluno. Nós temos diversos alunos, como hoje a sala de aula, graças a Deus, é uma sala mais inclusiva, né? Nós temos diversos alunos com transtornos, alunos que às vezes têm um TDAH, um TEA, e que a gente observa, muitos se identificam, usam os colares, ou você nos comunica porque foi comunicada através, né, dos seus familiares. Então, alguns alunos, a gente já tem essa percepção, porque o NAAP nos ajuda, porque a gente observa o comportamento do aluno também em sala de aula, ou ele mesmo já se apresenta, né, como portador de algum espectro, de algum transtorno. Mas a gente, de verdade, está precisando também apurar esse nosso olhar, essa nossa escuta dentro da sala de aula. E olha que eu já acredito que nós, mulheres, pelo maternar, né, a gente tem um acolhimento diferente com o aluno. Mas mesmo assim, eu acho que nós temos também mais sensibilidade, nós temos uma escuta mais evoluída, digamos, né? Por favor, amigos, professores, colegas, eu sei que vocês também são sensíveis, mas eu acho que a gente acaba, de verdade, abrindo um pouco mais pelo maternar, né? Para os alunos chegarem junto. Mas assim, o que a gente pode fazer, hein, como professoras, né? É exatamente
para minha pergunta. ler, Laurita, para poder acolher vocês e perceber quando essa movimentação está acontecendo, para que isso não atravesse a sala de aula e vire um caso de polícia, né? E vire um processo administrativo dentro de uma instituição. O que a gente pode fazer, gente, pelo amor de Deus? Acho que ser empático com quem está ali abertamente denunciando e falando é a melhor forma. E quando eu falo ser empático, não é assim, eu sei que nós docentes, a gente tem muita carga de trabalho, a gente acaba em sala de aula não sendo apenas docente, é psicólogo, é médico, é verdade, né? múltiplas tarefas ali, mas eu acho que para a gente ter uma sala de aula que seja de fato acolhedora, a gente precisa enxergar os alunos. Não só ver, né? E enxergar tem a ver com a gente conseguir perceber as nuances de cada um. Eu sei que é muito difícil quando a gente tem salas lotadas, por exemplo, né? Mas quando você percebe as nuances dos alunos, eles se sentem mais confortáveis de chegar depois, até para a gente criar esse canal seguro de comunicação e falar, olha, eu no grupo, inclusive já aconteceu recentemente, né? Num grupo que eu tenho de direito, onde houve ali uma série de implicações, enfim, de xingamentos, outras coisas que acabaram, a gente conseguiu conversar, a gente tirou uma aula específica só para conversar as relações interpessoais, mesmo que sejam outras matérias, porque se a gente não faz isso, a gente não consegue ter um ambiente pacífico, né? E ambiente pacífico não é ambiente sem conflito. Uma coisa que eu sempre falo, olha, ninguém precisa se amar, mas a gente precisa se respeitar. Então, esse respeito parte da ideia de que a gente tem ali um limite do que a gente entende como discurso de contrário. O contrário não é o contrário ao outro, às vezes é o contrário a uma opinião do outro, ok, tudo bem. Que quando a gente consegue ter maturidade e democraticamente perceber e ouvir o outro, né? A gente também concorda que a nossa opinião pode estar certa, mas que a dele também, que cada um está, né, dentro do seu ambiente de respeito. E ambiente de tanta polaridade, isso, infelizmente, polaridade política, né, que acaba extravasando em sala de aula, esses momentos de indisponibilidade de diálogo é muito alto. Então, eu acho que para a gente, a escuta, a empatia, o olhar e depois tentar resolver, sim, de uma forma amistosa. Mas se eles não quiserem a forma amistosa, é importante que a gente tenha aí um processo mesmo jurídico, até para... A ideia de justiça é uma ideia muito particular. O que a gente entende por justiça é, vamos resolver ali, vamos conversar, vamos dialogar. Mas nem todo mundo entende o mesmo caminho. Às vezes tem a necessidade de que, não, a gente tem que levar para a justiça para resolver. E às vezes a gente não pode, de fato, calar essa voz da justiça que cada um, né, tem que ser. Aqui estamos não ao ódio, gente. Chega de discurso de ódio. O mundo está violento, são guerras. Tem um presidente americano que está super conflituoso, falando coisas que não deveria, oprimindo a gente enquanto país em desenvolvimento e muitos outros. Então, é isso, Laura? Queria pedir nesse momento para a Angélica falar um pouco sobre o funcionamento do NAAP e como as pessoas podem chegar até você. Por favor. Veio do Núcleo de Apoio e Atendimento e Acolhimento Psicopedagógico da faculdade. Eu estou aqui segunda, terça, quarta e quinta, em horários diferentes, porque eu tenho que atender os 3 turnos. Segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, a semana inteira são horários diferentes. Horários diferentes, porque eu preciso atender todos os horários. Tá? Bem, o aluno, ele pode chegar comigo, eu sempre digo, né, quando eu passo na sala assim, o NAAP, ele é portas abertas. Né? Se você chegar e eu estiver ali pelo corredor, ei, professora, eu quero falar com a senhora, bora, vamos para a sala, a gente senta, a gente conversa, a gente faz aquele bate-papo legal. Às vezes, eles marcam um horário, né? Mas se eles chegarem e eu não tiver ninguém para atender, eu atendo de boa. Tá? Eu não coloco, não, você tem que marcar horário. Não. E eu estou aqui na faculdade justamente para atender os alunos. Tá? Nós temos muitos alunos de inclusão dentro da instituição, então eu acolho esses alunos, eu atendo a necessidade deles com relação à disciplina, a conteúdo, à prova, como é que você vai fazer a sua prova, vamos adaptar, não vamos adaptar, vamos somente usar um espaço adaptado para esse aluno fazer a prova dele. Com relação ao aluno que eu sempre digo para ele, não sofre sozinho, me procura, vamos dividir esse sofrimento, porque uma conversa muda todo o contexto. Às vezes ele chega desesperado achando que é o fim do mundo, a gente passa meia hora conversando, ele sai dali, ele olha para mim e diz assim, eu estou tão leve. Eu disse, porque você precisa dividir com alguém.
Não quer dividir com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão? Vem conversar com a NAAP. Vamos conversar, vamos bater um papinho legal que você vai sair daqui, ó, zen. Então, eu estou aqui, convido a todos os alunos a conhecerem o NAAP. Não só os alunos de inclusão, mas os alunos que precisam de algum apoio, até aqueles que não precisam também, pode procurar o NAAP para a gente conversar. Gente, se existe um lugar onde a gente deveria estar pronta para viver, pronta não, prontos para viver o respeito na sua forma mais prática, é o acadêmico. Não só por questões de ensino, mas por questões de convivência e amor ao próximo acima de tudo. A gente tem que entender que o bullying é uma forma pura de violência e que, às vezes, ao praticá-lo, o problema, no geral, está mais em você do que na pessoa que você está atacando. E isso serve até para aqueles que são coniventes, que não estão atacando de fato. Então, eu queria agradecer às professoras por essa conversa extremamente necessária. E para você que está assistindo esse videocast agora, que você reflita e compartilhe para que a gente continue essa conversa e alcance mais espaços com ela. O ódio destrói, o amor constrói, né? Estamos aqui defendendo essa campanha e convocando todos vocês, por favor, alunos, colaboradores, né? Não, alunos também, qualquer comunidade, né? Que o amor ele tem que acontecer em todos os lugares, inclusive aqui na academia. Obrigada, Laura, pelo convite. Foi ótimo estar com você, Angélica, professora Karen, sempre pontual, precisa. E é um prazer estar com você, né, nossa aluna incrível, super apresentadora do LigaCast. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. LigaCast.